Olá, amigos e irmãos. Graça e paz a todos os eleitos do Senhor. E aqui estamos nós para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esses dois ícones, da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho da Graça de Deus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E graças a Deus, irmãos, porque eu gosto sempre de lembrar que nós estamos passando por uma verdadeira revolução. No meu ver, na minha ótica, eu vejo desta forma, desse jeito. E isso graças a esta ferramenta chamada internet. Essas plataformas, esses sites que nós temos, esses recursos que nós temos da internet, que estava nos possibilitando da gente repensar muitas coisas a respeito da fé cristã, a respeito da graça de Deus, a respeito do Evangelho de Cristo. Porque, como já dissemos, e eu gosto sempre de lembrar, não é possível enganar o povo o tempo todo. Não dá. Então a revolução está em curso, está acontecendo e ainda parece que não tomou a sua forma final. Porque muitas pessoas têm se levantado questionando esse evangeliquez que anda por aí. Eu gosto de falar assim, De modo que eu entendo que é uma forma particular, pessoal, mas é que o que tem acontecido. Por que eu falo desse evangeliquez que está rolando por aí? Porque sempre estamos recordando este fato. Os evangélicos aí agora já são milhões no Brasil, em outros lugares no mundo. No Brasil está crescendo muito. Então, convém que a gente questione algumas coisas, alguns comportamentos, alguns pontos, algumas doutrinas que essa grande multidão de evangélicos estão trazendo. E a gente não precisa nem nos aprofundar muito aqui nessa nossa conversa para saber que há escândalos terríveis que estão acontecendo, no meio evangélico. Como, por exemplo, o absurdo, eu acho um absurdo isso. Tem uma bancada evangélica no Brasil, lá na política, lá no governo central, em Brasília, bancada evangélica. Uma coisa estranhíssima isso aí. Estranhíssima. Coisa que Jesus nunca mandou, Os apóstolos nunca ensinaram isso. Nós sabemos que os mártires do cristianismo, os apóstolos, os discípulos de Cristo, que está no livro de Atos, no Novo Testamento, de uma forma geral, eles foram perseguidos por causa da palavra que deram da parte de Deus. A palavra da graça que trouxeram incomodou os religiosos da sua época e foram terrivelmente perseguidos por esses mesmos religiosos aliados a um poder político, aliados a reinos de tirania, a ditadores que não admitiam que se falasse em nome da paz e do amor de Deus. E o quadro não muda, nesse sentido não muda. Nós estamos enfrentando isso a mesma coisa até hoje. Porque há uma intolerância para com os filhos de Deus que querem pregar a graça na sua simplicidade e na sua veracidade, como nos mostra nas Escrituras. Então nós vamos ser perseguidos, confrontados por quem? Por religiosos. Por quê? Porque nós não vamos aceitar e baixar a cabeça e obedecer à liderança evangélica cegamente. Não vamos seguir assim e falar, não, igual muitos pensam, falam e vivem até hoje, como nós também já vivemos no passado, hoje não mais, graças a Deus, porque se cumpriu na nossa vida cabalmente
João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós fomos libertos por essa verdade e não aceitamos mais ser manipulado por homem algum, por religião alguma, por liderança evangélica nenhuma, não é? Pela teologia pastoral, de jeito e maneira. Mas cremos que nós somos irmãos em Cristo. Lembrando as palavras do próprio Messias, no capítulo 23 do livro de Mateus, quando ele ensinava os seus discípulos dizendo: não chameis a ninguém de mestre, de rabino, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, somos iguais, irmão. E a gente tem que ser assim, nos edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Uma hora eu dou um conselho, outra hora eu recebo um conselho, uma hora eu estendo a mão ao meu irmão, né, que está fraco, outra hora também eu vou precisar que algum irmão estenda a mão para mim. A igreja é assim. A igreja não pode ter liderança, gente, hierarquia, pessoas que mandam, fazem o que quer, agem da forma que bem entender e fiquem impunes. Não é isso, isso não é a igreja de Cristo, né? Não foi isso que ele ensinou. Mas, pois bem, mas o nosso assunto hoje é Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro, como queira, e algumas pessoas promovem que houve um desentendimento entre esses dois apóstolos. Coisa que, na nossa ótica, eu já digo de início, eu não vejo nenhuma inimizade, nenhum conflito entre Paulo e Pedro. Mas eles tinham ministérios específicos, não é? Recebidos do próprio Cristo, os dois. Então, para início, eu quero ler só esse versículo aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, que, aliás, esse capítulo 2 da carta aos Gálatas esclarece bastante coisa, né? Da vida de Paulo e da vida de Pedro. Muito bem. Então, Gálatas, capítulo 2, verso 9, diz assim: e quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, né? Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destas de comunhão para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Isso aqui é de primordial importância. A gente entender isso aí precisa estar bem claro na nossa mente. Que Paulo fala no verso 7, desse mesmo capítulo 2 de Gálatas, ele explica que a ele, a Paulo, foi entregue, foi revelado o evangelho da incircuncisão para pregar para os gentios. E a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão para pregar para os judeus. É o mesmo evangelho, mas de duas perspectivas diferentes. Porque, e quando fala essa palavra circuncisão, a gente tem que prestar atenção nisso, como que nessa época isso era um assunto relevante para o judeu, para o seguidor de Moisés, para aquele que seguiu aqueles 39 livros do Antigo Testamento, que tinha ali claramente diante de si a promessa que Deus tinha feito, que queria trazer o Salvador, o Messias, o Cristo. Né? Então, isso era uma coisa tão enraizada no judeu que Paulo usou essa linguagem. Paulo também era judeu, foi circuncidado. Ele mesmo fala isso a respeito de si. Né? Ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então, era fariseu, né? Ele foi fariseu. E muito culto, diferente de Pedro. Pedro, como judeu também foi circuncidado, guardava a lei de Moisés, mas Pedro não tinha a cultura e o preparo que Paulo tinha. Mas isso aí é irrelevante. Os dois foram apóstolos. Né? Os dois foram apóstolos,
comissionados, chamados por Jesus Cristo. Só que Pedro, a diferença é essa. Pedro seguiu o Jesus de Nazaré, o Jesus no corpo físico. Paulo, ele teve uma experiência com Cristo. Ele teve seu chamado, no livro de Atos, revela isso, capítulo 9, quando ele estava perseguindo a igreja. Paulo era perseguidor, ele odiava os cristãos, a igreja, né? Os do caminho, os discípulos de Cristo, e ele estava perseguindo essa igreja, esses discípulos, quando Jesus se manifestou a ele. E eu gosto sempre de lembrar um detalhe que faz toda a diferença. Paulo não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como os crentes pregam hoje. E Pedro também não. Pedro também não aceitou Jesus. Então a gente pode falar que nem Paulo, que nem Pedro se converteram. Porque no capítulo 9 de Atos, se você ler na sua Bíblia, o título lá em cima está falando assim, a conversão de Paulo. Mas Paulo nunca se converteu. Pelo contrário, ele odiava a igreja e estava perseguindo os cristãos. Mas aí Jesus pôs um fim nisso. Se revelou a ele, a Paulo, no caminho de Damasco, e falou para ele, agora você vai levar meu nome diante dos judeus, dos gentios e dos reis, né? E das autoridades de Israel. E assim foi. Então, no princípio, realmente, Paulo até... quando ele começou a pregar, ele ainda cumpriu aquela prioridade de pregar primeiro para o judeu, embora ele fosse apóstolo dos gentios. Mas no início, toda cidade que Paulo ia, ele procurava uma sinagoga para falar do Messias, para falar do Salvador, que é Cristo. Não dava certo, eles não aceitavam. As autoridades judaicas, os escribas e fariseus da época, os sacerdotes, eles não aceitavam, eles perseguiram Paulo. Eles prenderam, maltrataram, sempre assim. E rapidinho logo queriam matá-lo. Porque quando estava do lado deles, da religião judaica, estava tudo certo. Mas agora ele prega que o fim da lei é Cristo. E isso para um judeu era uma ofensa terrível, né? Eles nunca aceitariam isso. Como não aceitam até hoje. O judeu continua lá na Torá, na lei de Moisés, né? Muito bem. Então, Paulo fala bem claro. Então, o que a gente já queria deixar de bem esclarecido desde o início, eu não vejo, assim, divergência entre Paulo e Pedro, porque esse versículo mostra que Pedro, Tiago e João, que nós lemos, Gálatas 2,9, Pedro, Tiago e João estendeu a mão, a destra da comunhão para Paulo e Barnabé, aos quais tinham sido confiado o evangelho da incircuncisão para pegar para os gentios. Assim como o próprio Pedro também, ele foi pregar para um gentio, por exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro foi à casa de um centurião chamado Cornélio, um centurião romano, soldado romano, e ali ele anunciou as boas novas e teve uma grande salvação ali naquela casa. Então Pedro também anunciava a palavra para o gentio. Mas o foco dele, a missão dele, era pregar o evangelho da circuncisão. Então, Pedro cita Paulo, tem 2 cartas de Pedro na Bíblia, né? E na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele cita os escritos de Paulo, as cartas que Paulo escreveu. E ele diz que há pontos difíceis de entender, que os inimigos, né, do Evangelho, os inimigos da cruz de Cristo, os falsos profetas torcem, né, como torcem também todas as outras escrituras. Então a gente vê que Pedro escreveu ali, dando uma palavra favorável para Paulo. Agora, aconteceu uma coisa aí tremenda. Nesse capítulo 2 mesmo de Gálatas, é muito importante que a gente leia esse capítulo todo. Porque Paulo falou que Pedro teve um comportamento repreensível quando estava em Damasco. Porque quando Pedro estava no meio dos gentios,
que é gentio? Aquele que não é judeu, que não é circuncidado. Muito bem. Então, quando Pedro estava lá, ele disse que Pedro se juntou com os gentios, comia e bebia com pessoas incircuncisas. Mas quando chegou aqueles irmãos da parte de Tiago, ou seja, da parte da circuncisão, dos judeus circuncidados que guardavam a lei de Moisés, então Pedro quis mudar o comportamento e foi se afastando, né, negando que tinha comunhão com os gentios. Com medo, né, daqueles que tinham sido enviados da parte de Tiago. Mas Paulo, percebendo esse comportamento de Pedro, repreendeu a Pedro e disse na presença de todos: como é que você, sendo judeu, quer viver como gentio, mas você quer obrigar os gentios a guardar a lei e viver como judeu? Não é? Então, me parece que Pedro teve essa falha, né? Cometeu esse delito aí. Então a gente não vê assim nenhuma passagem clara. Mas isso aconteceu, Paulo relatou aqui na carta aos Gálatas, e ele disse que ele teve que repreender a Pedro na frente de todos. Né? Ele não chamou Pedro assim no cantinho para falar com ele. Foi na frente de todo mundo já para dar lição ali e todo mundo ficar consciente da palavra da graça que Paulo estava trazendo para os gentios e que nos alcança até hoje. Então, nós vemos que Pedro, como ele andou com Jesus, e como é que foi o chamado de Pedro? Ele estava pescando, ele era pescador. Ele com o irmão dele André estava na praia. No livro de Mateus, capítulo 4, por exemplo, diz isso, né? Jesus andando na praia, viu Pedro com André, pescando, lançando a rede ao mar, ele falou: segue-me. E na mesma hora eles largaram as redes e seguiram Jesus. Ele não falou: quer me aceitar como seu salvador? Isso não existe. Aceitar Jesus, isso é coisa das igrejas evangélicas que ensina por aí, dizendo que é o homem que toma a decisão. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia tem a decisão de Cristo, que é Senhor. Ele passou na coletoria e falou para Mateus: segue-me. Mateus largou tudo e seguiu. Ele falou para Pedro e André: segue-me. Largaram tudo e seguiram Jesus. Falou mais adiante para João e Tiago, que eram irmãos também, e pescadores, estavam ali concentrando a gente: segue-me. Largaram tudo e seguiram Jesus. Então foi assim. Só que os 12 andaram com Jesus terreno, o Jesus físico, Jesus de Nazaré. Paulo já foi chamado anos à frente, quando Jesus já tinha sido perseguido, julgado, morto, crucificado, morto, sepultado, e tinha ressuscitado dentre os mortos. E aí ele aparece em glória para Paulo no capítulo 9 de Atos. Isso aí, esses detalhes todos, é muito importante para a nossa vida, para a gente se posicionar quanto à obra de Deus, quanto à nossa posição, à nossa situação hoje. Então, por isso que nós hoje vivemos o ministério do Espírito, a época da graça. Agora, essas religiões, essas igrejas que tem por aí uma em cada esquina, eles querem voltar a ensinar o povo a ser religioso, a viver um evangelho praticamente da circuncisão entregue para os judeus, gente. É por isso que quando chega ali em Mateus 28, no final do capítulo, quando Jesus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda... Aí as igrejas hoje pegam isso falando: não, nós temos que pregar o evangelho. Mas isso não foi falado para nós, para os que são da incircuncisão. Isso não foi ordenado a nós gentios. Aquilo foi ordenado, ele falou isso para quem? Para aqueles discípulos lá, que ainda estavam debaixo da lei, não é? A gente sabe que a graça veio por Jesus. No livro de João, capítulo 1, verso 17, diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só que Jesus ali, enquanto ele estava ali, a graça não tinha como ser estabelecida plenamente. Só com a vinda do Espírito, do Consolador, que tanto ele falou no capítulo 14, 15 e 16 do livro de João. Se eu não for,
o Consolador não vem a vós outros, o Espírito da verdade, que habita em nós até hoje. Né? Então a gente precisa entender claramente. Então existe o evangelho da circuncisão, pregado aos judeus, e da incircuncisão, pregado aos gentios. Ah, mas então Mateus, Marcos, Lucas e João não serve para a gente nada, porque é evangelho da circuncisão, claramente. A lei de Moisés estava valendo ali, e Jesus foi acusado de ter quebrado a lei de Moisés, embora no capítulo 5 de Mateus ele falou: eu não vim acabar com as leis dos profetas, eu vim cumprir. Cumpriu e acabou. Na cruz ele falou: está consumado. Então não tem mais nada para a gente cumprir, ainda mais como gentios. Gente, como gentios, nós nunca estivemos debaixo de lei de Moisés, coisa nenhuma. E tem gente hoje, nas igrejas aí, que fala que nós temos que guardar os 10 mandamentos. Mas como? 10 mandamentos é lei de Moisés. E na graça e no ministério do Espírito, é uma condição muito mais gloriosa. Por quê? Porque a palavra está em nós. A palavra habita em nós. Jesus falou: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então é assim que vivemos em graça hoje, e não como um religioso, com a Bíblia na mão, tendo que ir para uma igreja todo domingo, né? E aí vem aquelas conversas: ah, mas se não estiver na igreja, você não tem comunhão. Ah, irmão, mas que conversa? Como não tem? Eu não teria comunhão com meus irmãos se eu vivesse lá numa ilha, lá no Oceano Pacífico, lá isolado, lá sem ninguém, sozinho lá, né? Mesmo assim eu seria templo, eu seria adorador. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Por que eu tenho que ir para um templo, então, todo domingo? Se Deus não está lá. Se Deus está aqui. O Espírito de Deus habita em nós. Não é? E nós temos comunhão uns com os outros. Então, a gente precisa entender bem claro isso. Porque aqui no versículo 9, Paulo já fala: Pedro, Tiago e João. Então, se Pedro, Tiago e João, que eram, né, por exemplo, no capítulo 17 do livro de Mateus, fala que Jesus tomou Pedro, Tiago e João, subiu a um alto monte e se transfigurou na presença deles. Ele não levou os 12. Então, dali, dos 12, ele sempre tinha esses 3 mais próximos. Então, eles representam, assim, os 12. E se o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, então foi confiado aos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos que andaram com Cristo, que foram escolhidos por Cristo, isso está em Mateus capítulo 10, fala que ele chamou de tal nome, está a lista dos 12 discípulos que vieram a ser apóstolos, não é? A eles foi confiado o evangelho da circuncisão, para pregar para os judeus. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho da circuncisão. Essa carta aos Gálatas também explica isso. No capítulo 4 da carta aos Gálatas, no versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei. Está vendo aí? É por isso que ele curou o leproso e mandou o leproso se apresentar ao sacerdote. O templo estava lá de pé, tinha sacerdote, mas Jesus estava introduzindo a graça. A graça. Estava abrindo o caminho para a graça. Mas como abrindo o caminho, se ele é o próprio caminho? Sim, mas para a graça se estabelecer plenamente, universalmente, ele precisava ser morto e ressuscitar. Porque ele vive em espírito. Ele está em nosso espírito. E essa carta aos Gálatas também, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo declara isso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em Paulo, vive em nós também. Porque é o ministério do Espírito.
É a época da graça. Não estamos vivendo época de ir para uma igreja, até porque isso não existe, que a igreja somos nós. Aquele prédio lá, aquele é um templo feito por mãos de homens onde Deus não habita. Aquilo é uma religião inventada, não é? Uma religião inventada. E assim veio ao longo dos séculos. Mas hoje nós vivemos o ministério do Espírito na época da graça de Deus. Então é isso. Agora, é curioso ainda que, falando desse acontecimento, que Paulo repreendeu a Pedro, né, chamou a atenção de Pedro, e Pedro não reclamou. Tanto é que ele cita Paulo, já falamos, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele cita Paulo. Então a gente vê aí que não viraram inimigo por causa disso, não. É que são ministérios específicos, não é? Então Pedro poderia perfeitamente, tendo andado com Cristo, capítulo 16 de Mateus, né? Jesus falou para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa tremenda. Então Pedro passou assim experiências tremendas junto com o Messias de Nazaré. E Pedro era sempre assim, ele pulava na frente. Quando Jesus foi preso, vieram os soldados, né, os emissários do sacerdote, para prender Jesus, Pedro arrancou da espada e quis defender o seu mestre. E Jesus não o permitiu, o repreendeu, né? Porque a luta era espiritual, não é física, não é com arma né? Com arma de guerra, não é nada disso. Mas é com armas espirituais. Então, Pedro poderia perfeitamente ter retrucado Paulo. Ele podia virar para Paulo e falar: Paulo, eu estou há muitos anos aí com Jesus, conheci Jesus, Jesus num corpo humano, eu conheci ele, andei com ele nas ruas da Galiléia, andei em Jerusalém, na Judéia, nós estivemos com ele o tempo todo. E aí ele foi preso, foi julgado, morto, crucificado, sepultado e ressuscitou, e nós somos testemunha ocular disso. Agora, você, Paulo, chegou agora, anos depois, conheceu Jesus ressuscitado, e você vem para cá me repreender? Mas nós não vemos essa cena. Não há relato disso nas Escrituras. Que Pedro reclamou de ser repreendido por Paulo, que era, humanamente falando, um novato, não é? Um novato. Mas não teve isso, porque se é numa dessas igrejas aí hoje, quem é que vai repreender o pastor da igreja, hein? Quem? Pastor, se já escolheram um homem para estar na frente da igreja, escolheram um pastor, é porque ele tem capacidade, o que ele fala é verdade, e assim vai. Já pensou alguém chegar e falar: ei, pastor, você está pregando errado. Você está usando de falsidade, de hipocrisia. Faz isso. Imagina que fosse acontecer isso numa igreja dessa por aí, meu. A corda ia arrebentar do lado mais fraco. Coisa feia, né? Não devia ter lado mais fraco na igreja de Cristo. Se fosse a igreja de Cristo, seriam todos iguais, todos irmãos. E a gente pode repreender o nosso irmão. Gálatas, capítulo 6, fala isso também. Se a gente pegar algum irmão em alguma falta, vós que sois espirituais, ajudai o irmão. Então deveria ser uma coisa natural, normal. Alguém chegar e falar: pastor, não, pastor, você está errado, você está pregando errado, você está procedendo de forma errada. Mas ninguém pode fazer isso porque o pastor é formado, porque o pastor é o líder, porque o pastor é referência, não é? E ele jamais aceitaria isso. Se uma pessoa ousasse a repreender um pastor de uma igreja evangélica, o que ele iria ouvir? Nossa, quem é você para repreender o nosso pastor? É isso que a pessoa ia ouvir, né? Pois é, meus queridos, mas na graça de Deus não é assim, não. Paulo chegou anos depois, mas ele, chegando cheio do Espírito Santo, e Pedro, que tantos anos tinha com Jesus,
mas ele procedeu errado, Paulo chegou e o repreendeu, né? Não foi para humilhar Pedro, não foi para virar inimigo de Pedro. Não tem nada a ver isso aí. Mas Pedro estava cometendo uma falha e Paulo o repreendeu e o corrigiu. E Pedro ficou tão feliz que na sua segunda carta cita Paulo. Então, a gente precisa ter bem claro isso diante de nós. O evangelho para a nossa vida, o evangelho para nós hoje, não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o evangelho da circuncisão, que foi confiado a Pedro e aos 12. Para nós, o evangelho da graça, do ministério do Espírito, está revelado nas cartas de Paulo, a partir da carta aos Romanos, até a última carta de Paulo. E também filtrando, porque há coisas ali que eram daquela época, daquela cidade, né? Ele escreveu para os irmãos que estavam na cidade de Roma, aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. E nós não estamos mais naquela cidade, né? Nós estamos hoje, eu no meu caso, na cidade de São Paulo, Brasil, em 2022. Então a gente precisa ter tudo isso, considerar todos esses detalhes para a gente tirar bastante proveito dos ensinamentos e da revelação que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Agora, infelizmente, esses milhões de evangélicos que tem aí no Brasil e pelo mundo afora, nós vemos que eles vivem uma religiosidade, misturam tudo, lei e graça, praticam lei de Moisés, praticam rituais, cerimônias, mandamentos de homens que não tem nada a ver com a graça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4. Então agora é fim da lei, agora é ministério do Espírito. Ué, mas o Antigo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, não serve então nada para nós? Não, serve muita coisa. Livro de Provérbios no Antigo Testamento, livro de sabedoria. Um dos livros que eu mais gosto no Antigo Testamento é o livro de Eclesiastes. Quanta sabedoria, quanto ensino, né? Quanta coisa boa ali para a gente. Livro de Salmos. Agora, nós não podemos pegar qualquer passagem, né, e aplicar para a nossa vida hoje, que se refere à lei. Livro de Levítico, cheio de cerimônias, né? Animais puros, animais impuros. Para nós não tem mais isso, irmãos. A carta de Paulo a Timóteo fala isso. Tudo, nada é recusável. Tudo sendo recebido com ações de graça é proveitoso. Nós comemos e damos graças a Deus. Então, tudo é purificado pela oração e pela palavra. Então, queríamos colocar esses dois homens, né, de Deus, e Paulo esclarece de uma forma definitiva. A Pedro é para pregar para a circuncisão, e a Paulo para pregar para os gentios. Nós somos gentios, nós nunca praticamos circuncisão, nunca guardamos lei de Moisés. Como é que essas igrejas hoje querem ensinar isso? A gente guardar mandamento. E a lei eram 613 mandamentos e proibições, que nem os judeus conseguiam cumprir, como o próprio Pedro admitiu no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro falou, irmãos, nós vamos botar sobre os gentios uma coisa que nem nós, que nem nossos pais, um jugo, ele falou dessa forma, um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar. Como é que nós vamos obrigar os gentios a fazer isso? No capítulo 15 de Atos, Pedro fala isso. Mas quando chega na carta aos Gálatas, Paulo pegou Pedro no pulo, né? Ele estava ali querendo forçar um pouquinho, chamar os gentios para o lado da lei. E Paulo não admitiu, Paulo nunca se submeteu a isso, jamais permitiu. Ele foi até o fim, no firme propósito de ser o arauto da graça de Deus. Então, graças a Deus por isso, que essas palavras possam nos edificar e vamos aprofundar cada vez mais
na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém.